Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao webinar Desmistificando o Tratamento de Resíduos Sólidos, que deveria ter acontecido ontem, mas tivemos um problema com a energia elétrica aqui na cidade e não pudemos realizar. Então, estamos realizando hoje. Esse webinar vai ficar gravado no YouTube, né? Para quem quiser depois assistir ou compartilhar com as outras pessoas, vai ficar à disposição de vocês. Então, começando com a minha apresentação, eu sou Andréa Briner, eu sou formada em Física, sou professora universitária da área das engenharias, mestre em Engenharia da Energia, profissional consultora em resíduos sólidos urbanos e suas tecnologias. Então, deixei aqui o link, né, do meu Lattes, para quem quiser dar uma consultada, fique à vontade. Qual que é a motivação que eu resolvi, que eu tive para fazer esse webinar? Né, o atual cenário, né, em que a maioria dos resíduos que nós produzimos estão sendo dispostos em aterros sanitários, né, contendo ainda muito potencial de reaproveitamento, seja pela reciclagem ou pela recuperação energética. A crise sanitária, a crise hídrica e energética também contribuíram como motivação para a realização desse webinar. Né? E aquela máxima dizendo que lixo é dinheiro, né? A gente pode aproveitar esse insumo, né, ainda melhor. Nós vamos falar aqui um pouco da recuperação energética de resíduos sólidos. O que vem a ser isso? Né? A energia, todo material, ele é composto por ligações químicas, né, entre os seus elementos formadores, e essas ligações contêm uma energia, né? Então, a substância em si, ela tem uma energia contida em si mesma e pode ser recuperada por meio de várias tecnologias, né? Primeiramente, né, como o caso do lixo, nós temos que, primeiramente, separar a fração reutilizável, reciclável, para então recuperar o que a gente classifica como rejeito. Né? Então, a gente tem que fazer uma prévia separação para depois aplicar as tecnologias de recuperação energética por meio de altas temperaturas. Né? Então, falando a grosso modo, né, a recuperação energética de resíduos sólidos urbanos é a utilização de calor como forma de recuperar, separar ou neutralizar determinadas substâncias presentes nesses resíduos, ou reduzir, né, massa e volume, que interessa para nós na gestão e gerenciamento de resíduos, ou produzir energia térmica e eletromecânica. Essas tecnologias, elas se aplicam a qualquer tipo de resíduos que tem em sua composição química os elementos carbono e hidrogênio, sendo eles provenientes de atividades industriais, domésticas, comerciais ou rurais. Né? Essa fala é da FEAM, em 2012, no Manual de Tratamento Térmico de Resíduos Sólidos Urbanos. Então, nós vamos falar especificamente nesse webinar sobre incineração, pirólise, gaseificação, coprocessamentos em forma de clinker. Somente as tecnologias que usam altas temperaturas, para fazer recuperação energética. Ou seja, nós vamos falar do tratamento térmico e não do tratamento biológico, que envolve outros tipos de metodologias, que é a biometanização, recuperação de gás de aterro e etc. Né? Nós vamos falar especificamente do tratamento térmico dos resíduos. Então, a incineração, ou mass burning, né, também conhecida, é um método de tratamento de resíduos que consiste na queima das sobras usando fornos ou usinas. É um processo que se dá a altas temperaturas, em torno de 850 graus Celsius, onde é fornecido oxigênio em excesso para o sistema de combustão. Né? Aí nós temos dois tipos de incineração. Nós temos mass burning, que é a queima em estado bruto do resíduo, né, do lixo, e o refuse derived fuel, que é o reciclar, que antes a gente faz um tratamento prévio, o reciclável é retirado, visando a minimizar a
heterogeneidade do material a ser queimado, né? Então, a gente tira os materiais que possam ser aproveitados, ter reuso, e também com a finalidade de diminuir as diferenças entre os tipos de materiais que serão tratados pela incineração, né? Evitando um pouco da heterogeneidade. Então, os tipos de combustíveis utilizados na incineração são os resíduos sólidos urbanos, que a gente chama de RSU, resíduos industriais e comerciais e combustíveis derivados de resíduos, o CDR. Né? E os produtos gerados, né, com a incineração podem ser eletricidade ou calor, né, ou os dois. Se for uma planta de geração combinada de calor e eletricidade, né, a gente chama de CHP. Cinzas de fundo, que é a sobra depois da combustão e podem ser usados como agregados de materiais de leito. Delas podem ser extraídos os metais que não foram separados previamente. Então, o que é esse material de leito? É semelhante a uma brita, que pode ser utilizado na recuperação de estradas rurais, né? Ou também na pavimentação de novas estradas, né? Servindo como a brita mesmo. E as cinzas volantes, que são retiradas pelo sistema de controle de poluição do ar, né? Que são vários utilizados nessas tecnologias. Então, aqui nós temos um diagrama de processo da incineração, né? Esse tipo de combustão aqui é em grelha com recuperação de energia, né? Esse esquema aqui, ele foi fornecido pela FEAM em 2012 no Manual de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos. Então, se vocês podem notar, aqui na entrada nós temos um caminhão de compactador de lixo, onde vai depositar no número 1, dispositivo número 1, que é o silo de armazenagem e dosagem para o sistema. Em 2, né, que é a entrada no próprio sistema, nós temos aqui esse silo armazenador, ele tem um gancho que vai alimentar esse processo. Então, o lixo cai aqui pelo 2 e vai cair lá na câmara de combustão. Essa câmara de combustão, ela faz com que o resíduo se decomponha em alta temperatura. Esse calor usado aqui, ele passa por trocadores de calor aqui em 4, né, que é uma caldeira, né, que vai produzir vapor. E esses gases, eles saem aqui por um sistema e passam por esse sistema 6 e 7, que são os sistemas de purificação do ar, filtragem e liberação em 8 no chaminé da fábrica. Esse 5 é onde é liberado a escória, a brita ou a cinza de fundo. Aqui, acima do 4, aqui, vocês observem que existe uma saída de vapor, onde essa caldeira se acopla a uma turbina, né, uma turbina geradora, que esse vapor vai movimentar essa turbina, que movimentará um gerador, e assim produzir energia elétrica que sairá para distribuição no sistema energético. Então, assim que funciona, basicamente, né, um fluxo do processo de incineração. Né? Os resíduos, então, em que a gente pode usar essa técnica de incineração? Né? A gente pode usar em resíduos potencialmente infectantes, que são os resíduos de serviço de saúde, e os resíduos químicos provenientes da indústria, são os resíduos de alta periculosidade e poluição, e potencial poluidor, né? Então, nós temos aqui, né, o que, além de tudo, né, de todos esses produtos gerados, né, a emissão de gases, alguns deles são tóxicos, né, por isso que a gente usa esses filtros,
para limpeza e lavagem de gás. Dentre eles, nós temos os furanos e as dioxinas, altamente cancerígenos. E em relação ao mass burning, há um dilema, né, que a gente chama aqui no mundo técnico, né, da incineração e do tratamento térmico, que é a síndrome da bola de neve. O que significa essa síndrome da bola de neve? Se rolar em costa abaixo, irá crescer e devorar o que encontrar. E se parar, irá congelar e derreter. Ou seja, o que acontece? O mass burning é um caminho sem volta, né? Ele vai, quando ele começa se inicia o processo, ele não pode ser parado. Se parar esse processo, os equipamentos eles são danificados, então ele tem que funcionar 24 horas por dia, né? Agora, passamos para a gaseificação e a pirólise, que são métodos que trouxeram a disrupção tecnológica quanto à síndrome de bola de neve, que reina sobre o processo de mass burning na incineração clássica, inserindo o aproveitamento energético dos resíduos no ciclo de hidrogênio, né, que é uma evolução dessa arte, né, de tratamento de resíduos, né? Os tipos de combustíveis que podem entrar nos reatores de combustão de pirólise e gaseificação são o RSU, resíduos industriais e comerciais, o CDR, outros combustíveis como madeira e outros tipos de biomassa, cascas, podas, tudo provindo da vegetação, né? Inclusive resíduos agrícolas. Os produtos gerados na pirólise e na gaseificação, a eletricidade e o calor, ou os dois de uma forma combinada, numa planta de geração combinada de calor e eletricidade, né? CHP, que a gente chama. O syngas, que é o gás de síntese, que pode ser purificado e produzir o biometano, biocombustíveis químicos ou hidrogênio, ou ser queimado diretamente no motor de combustão interna de ciclo Otto para geração de energia elétrica. Também temos como produto o bioóleo, que pode ser usado nas engrenagens ou substituir o óleo diesel, insumos para a indústria química, permitindo que a biomassa substitua o óleo na produção de plásticos, por exemplo, cinzas de fundo, escórias, que são subprodutos que podem ser utilizados para fins benéficos como agregados ou material de leite de estrada, né, conforme comentado anteriormente. Nós temos também o coprocessamento, né? O coprocessamento em formas de clinker, né, que consiste na utilização de resíduos, né, no nosso caso resíduos sólidos urbanos, como substitutos de combustíveis e matérias-primas convencionais no processo de fabricação de cimento, sem geração de cinzas. Por que isso acontece? A fração orgânica que entra, né, no processamento do forno de clinker, ela é destruída, e o resíduo inerte, ele é agregado às escórias, né, e vai ser transformado no próprio cimento, né, e a inorgânica, então, ela é incorporada à estrutura do clinker, ou seja, né, ela vira o próprio cimento. Então, vocês podem observar um esquemático aqui de uma planta, né, com esse aproveitamento energético do resíduo sólido urbano em fornos de clinker. Aqui é uma entrada, né, onde entra os resíduos e o resíduo de mineração, calcário, alumínio, sílico, óxido de ferro, né, britagem para a homogeneização desse insumo, e também a gente pode fazer alimentação com os resíduos sólidos urbanos. Aqui no ponto B, né, acontece o cozimento, né, de todos esses materiais inseridos, onde C, a gente faz outras adições, né, adição de gesso e escórias, e a moagem do cimento, né, para expedição e venda.
Então, nós temos aqui, né, falando um pouco mais aqui, especificamente dos fornos de clinker, né, e fabricação de CDR, aconteceu há pouco tempo um edital de chamada pública do Ministério do Meio Ambiente para a finalidade do processamento de resíduo sólido urbano, né, para a produção de CDR. Anteriormente, nesse processo, haverá uma triagem mecanizada dos resíduos, onde a parte não reciclável será transformada em CDR e este CDR encaminhado às sementeiras, que é esse esquema que eu acabei de mostrar para vocês aqui. O edital contemplou 9 projetos de 8 consórcios intermunicipais de Minas Gerais, né? Os quais foram beneficiados com o valor de 100 milhões de reais provenientes do acordo com a Vale, como parte de remediação do rompimento da barragem de Brumadinho na mina do Córrego do Feijão. Então, os tipos de combustíveis que podem entrar dentro desse esquema de tratamento de fornos de clinker são resíduos industriais e comerciais, os blends, que são misturas de resíduos com características apropriadas para aumentar o PCI, o poder de calorífico interno, CDR, que são os combustíveis derivados de resíduos, biomassa, pneus, resíduos sólidos urbanos tratados. Então, é o seguinte, no Brasil, nós temos algumas legislações que fazem a regulação desse sistema de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. E vou falar especificamente das que falam sobre a recuperação energética dos resíduos por tratamento térmico dos mesmos. Então, a primeira legislação que surgiu no Brasil, né, para essa questão dos resíduos sólidos foi a 12.305, de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que no seu artigo 9º, né, ele diz que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: a não geração, a redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. No parágrafo 1º, poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental. O que significa essa viabilidade técnica e ambiental? Que se o negócio consegue se manter de pé, né, na parte econômica e não seja prejudicial ao meio ambiente. Né? Aí, com a implantação de programas de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. No decreto, né, que sanciona essa lei, né, que regulamenta essa lei, decreto 7.404, também de 2010, no artigo 36, ele diz sobre a utilização de resíduos sólidos nos processos de recuperação energética, incluindo o coprocessamento, né, nesse caso, beneficiando esse tipo de tratamento para indústrias cimenteiras, e obedecerá às normas estabelecidas pelos órgãos competentes. Né, no artigo 37, a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, referida no artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 12.305 de 2010, assim qualificados consoante o artigo 13, inciso 1º, a linha C, daquela lei deverá ser disciplinado de forma específica em um ato conjunto com os Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energias e das cidades. Por quê? Será um ponto estratégico, né? Em questão do saneamento, né? A gente resolve o problema do saneamento, não pode fazer poluição ambiental, Minas e Energias, porque envolve a produção de energia, e o Ministério das Cidades é o desenvolvimento econômico das cidades. Ainda no decreto 7.404, de 2010,
O artigo 84, ele fala que o artigo 62 do decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 12.305 de 2010 e respectivo regulamento. Então, são essas legislações que nós temos aí pertinentes. Né? Nós temos a portaria interministerial, que é uma das mais recentes, ela é número 274 de 2020, e ela disciplina, né, a operação da recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, referidas no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 12.305 de 2010, e no artigo 37 do decreto 7.404 de 2010. Então, aqui, a lei também recente de 2020, a 14.026, né? 14.026 de 2020, ela atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil, trazendo como principais avanços, né, pela essa nova lei, com o objetivo de universalização do saneamento básico em seus 4 eixos: o tratamento de água e esgoto, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e drenagem pluvial urbana. Então, esses avanços, né, essas atualizações principais que o marco saneamento traz para nós são os processos que os processos de licitação tornar-se-ão obrigatórios mesmo para as empresas estaduais de saneamento. A iniciativa privada poderá participar ativamente na prestação de serviço de saneamento e, para a sustentabilidade de todo esse processo, todo esse sistema, haverá cobrança do serviço de limpeza urbana por parte dos municípios, dos munícipes, né? Então, o munícipe vai ter que arcar com o uso do seu sistema de limpeza urbana. Também, com essa iniciativa, pretende-se acabar com os lixões em todo o território nacional. Também, nesse marco, nessa nova lei, a ANA, né, passa a regular todo o setor de esgotamento sanitário, tratamento de água, drenagem pluvial e resíduo sólido urbano, né? E os pequenos municípios, nesse caso, podem contratar o serviço de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e manejo de resíduos sólidos urbanos por meio de blocos ou consórcios, para facilitar e fazer o ganho de escala. Aqui em Minas Gerais, nós temos especificamente a legislação que nos proibia, até em 2020, de aplicar os tratamentos térmicos de resíduos sólidos urbanos aqui dentro do estado. Então, no dia 17 de dezembro de 2020, o governador Zema, o nosso atual governador, ele baixou esse decreto que libera a recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, com exceção da incineração. A gente sabe que Minas Gerais é um estado muito grande, nós temos 853 municípios, e atualmente, segundo a SEMAD, temos apenas 11 aterros sanitários compartilhados e licenciados no estado para atender todos esses municípios, né? O que é um pouco inviável, né? Já que a União já declarou que não tem recursos para financiar, né, essa construção e implementação desses aterros. No Brasil, né, em outros países também da América Latina, nós temos a presença de um ator muito importante para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, que é o catador de materiais recicláveis, sendo eles que trabalhem de forma individual ou de forma organizada através de cooperativas ou associações.
né? É o que não se vê nos outros países, como a Europa, Estados Unidos, não se tem esse tipo de profissional, né? Houve no Brasil o reconhecimento dessa profissão, né, através de uma legislação específica do Ministério do Trabalho, né, e essas pessoas que sobrevivem do recurso, né, que resta nos resíduos sólidos, eles precisam ser integrados, incluídos nesse sistema de gestão, novo sistema de gestão que se pensa, né? Então, olhando essa esquemática aqui, nós temos os resíduos sólidos urbanos, né, que são produzidos diariamente, e nós temos duas rotas de coleta, né? A coleta seletiva, obrigatória pela 12305, e ainda para manter, integrar, né, os catadores e as associações cooperativas, e a coleta úmida, né, que é a coleta do resíduo indiscriminado. Então, em dias específicos, acontece a coleta seletiva do material segregado pelos munícipes. Esse material ele é mandado para as cooperativas, né, de triagem e comercialização, né? Eles são triados, o que é reaproveitado, o que é reaproveitável e comercial é vendido, né? Como papel, papelão, metais, plásticos e vidros, é mandado para as indústrias recicladoras. O rejeito, ele é retirado, né, todos os dias e mandado para a usina, né, de recuperação energética, né, juntamente com a coleta úmida, que o munícipe coloca para fora no dia que não compete a coleta seletiva, né? Então, o que acontece? Acontece aqui dentro também da usina uma outra triagem, né, para retirada de resíduos inertes, né, como vidro e metais. Esses vidros e metais vão para comercialização, né, onde a empresa, né, que for trabalhar, a indústria, reverte esse valor para benefícios para as cooperativas, estruturação de galpão, uniformes EPIs e outras melhorias. E acontece aqui a geração de energia, né, depois da coleta e da recuperação energética aqui, acontece a geração de energia, a energia vai para o sistema de distribuição e o rejeito, que é mínimo, é disposto no aterro sanitário. Então, essa integração dos catadores e os profissionais de agentes ambientais que fazem a triagem de resíduos sólidos urbanos. Vamos falar agora um pouco de sustentabilidade ambiental, né? E sustentabilidade econômica, né? Para esse tipo de gestão, né? A portaria interministerial 274, de 30 de abril de 19, que disciplina a recuperação energética de resíduos sólidos, referido no primeiro parágrafo do artigo 9º da Lei 12.305 de 2010 e no artigo 37 do Decreto 7.704 de 2010 também, define os tipos de resíduos que podem ser enviados a unidades de recuperação de energia e a temperatura mínima de sua operação. Porém, essa portaria, ela não regula, né, ela não versa sobre valores de emissões atmosféricas, ficando mantidos os padrões de emissões definidos pela resolução do CONAMA 316 de 2002, que dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento dos sistemas de recuperação energética de resíduo sólido urbano por meio de tratamento térmico, né? Então, cabe-se, nesse ponto aqui, nós estudarmos mais a fundo esse CONAMA, essa resolução do CONAMA, se for pertinente fazer a atualização, se não,
aplicar a ela como fiscalizador e normatizador dessa atividade. Então, nós podemos falar aqui um pouco de economia circular, né? Que a recuperação energética dos resíduos caminha lado a lado com a reciclagem e também integra o sistema circular, né? de recuperação. Por quê? Porque o sistema, essa questão de gestão e gerenciamento de resíduos e economia circular, ela foi trazida de países mais desenvolvidos, né? Onde ela, aqui no Brasil, ela é bem aplicada, né? Na questão da não geração, reuso, reciclagem. Mas quando chega na parte de sistemas de recuperação energética, o Brasil esqueceu esse capítulo. Então, ele já pula diretamente lá para a destinação ambientalmente adequada, que é os aterros sanitários. Né? Então, o que significa energia circular? Né, os produtos sustentáveis, produção, né, reduzir a pegada ambiental através de produção de resíduos sustentáveis, não tóxicos, duradouros e recicláveis, né, gerar mais demanda, produção mais limpa, usando menos recursos, né, diminuir a dependência de recursos naturais, né, matérias-primas, melhor manutenção para estender a sua vida útil, coleta e fim da vida útil da remanufatura, minimizando os resíduos com a reciclagem, reuso, né? E passa pela reciclagem e esses recursos aqui saídos da reciclagem se tornam insumos para a indústria novamente. E se fecha o ciclo, né, da economia circular. Especificamente, então, no eixo dos resíduos sólidos urbanos, se faz necessário assimilar os verdadeiros conceitos, contextos e instrumentos da economia circular, que para danos ambientais não se tornem permanentes para as atuais e para as futuras gerações. Por que eu digo isso? Por causa que o seguinte, a disposição final em aterros sanitários, resíduos sólidos urbanos, ela gera um passivo ambiental muito grande, né? E esses resíduos, eles são, às vezes, depositados sem ter esgotado as possibilidades de tratamento dos mesmos, reciclagem ou recuperação energética. E o ato da adoção desse tipo de destinação faz com que a dinâmica da circularidade da economia seja ignorada em partes ou até mesmo por completo, né? Porque se a gente for pensar, né, a fundo, a recuperação energética é uma reciclagem do produto já gerado, né? E o insumo para a produção de energia elétrica será o produto final. O insumo é o rejeito de todo o sistema de gestão e gerenciamento de resíduos, né? Todo aquele que não serve para reciclagem, que hoje a gente sabe que nem tudo 100% reciclável. Há tipos de rejeitos que são descartados em aterros sanitários, mas que podem ser recuperados energeticamente, né? De forma a produzir energia. Né? A gente tem que levar em consideração também nesse processo de produção o balanço de massa, o cálculo do fluxo de materiais, onde os resíduos de uns processos se tornam fundamentais insumos de outros, né, que eu acabei de citar anteriormente. Né, instrumentos que garantem a compreensão de todo o ciclo de vida do produto, né, todo o ciclo de vida do produto, desde a sua produção até seu descarte. A análise do ciclo de vida faz com que a rede de negócios, né, se torne mais segura e atraente para investidores, né? Desde a produção do próprio produto, né? Desde a produção de produtos até a logística reversa do mesmo, né? Que é a volta das embalagens e o próprio produto voltar para a linha de reuso. Né? Essa aplicação dos conceitos de racionalização da produção e implementação, como que podemos fazer isso? Aplicação dos conceitos de racionalização da produção, implementação de ecodesign, correta destinação ambiental dos resíduos
e adequada disposição dos rejeitos. Né? Tais elementos devem ser integrados nas normas das políticas públicas de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Né? Então, a hierarquia para essas ações é essa pirâmide invertida, que ela parte do mais preferido para o menos preferido. Né? O primeiro passo seria evitar e reduzir a geração dos resíduos sólidos, reutilizar esses resíduos depois de terminada a sua função, né, originária, levar para a reciclagem, recuperação da energia, né, que vai se tornar um insumo aqui para a indústria, e fazer o tratamento dos rejeitos que sobram. E depois disso que é feita a disposição em aterro sanitário, que é o passo menos preferido, ou seja, reduzir o máximo possível de deposição de rejeitos no aterro sanitário e reduzir emissões gasosas nesse processo. Então, a gente pode analisar alguns fatores que contribuem, então, para o colapso do atual sistema que a gente usa muito aqui em Minas, né, que a gente não está usando ainda a recuperação energética por recuperação desses resíduos, né, são vários fatores, mas dentre eles, né, acontece muitas vezes a simples coleta e transporte dos resíduos sólidos em natura para ser depositados nos aterros sanitários. Né? Está acontecendo isso por causa da demanda populacional, nossa população está crescendo, né? E com isso a geração de mais e mais resíduos, mudança na forma de consumo, onde tudo passa a ser descartável, então a gente aumenta, principalmente agora com essa questão da pandemia do Covid-19, né? Que o uso de recicláveis, de descartáveis passa a ser maior, né, aumentando a per capita diária de geração desses resíduos. Né? Então, a indisponibilidade também de extensas áreas para a construção de aterros, né, que depende de muito, quantidade de terras, e do alto valor a ser investido para a aquisição dessas áreas, né, além delas estarem escassas. Né, e a redução do período de vida útil dos aterros, com o aumento do consumo. Altos custos logísticos, né, entre coleta, transporte, transbordo e destinação, ausência de receitas acessórias que possam garantir a sustentabilidade do sistema de destinação, né, que a gente sabe que só é cobrado a logística e a deposição por tonelada nos aterros sanitários. Né? Além de tudo, a gente deixa para as futuras gerações grande volume de passivo ambiental, né? Que é necessária o real descomissionamento desse passivo. Né? A gente não pode simplesmente fazer uma cobertura vegetal e abandonar aquela área, é preciso fazer uma recuperação daquela área degradada de forma eficaz, racional e sustentável. Né? Ineficiência também, depois, na hora que for fazer a recuperação dessas áreas. Ineficiência de capturação de gás metano, atingindo apenas 50%, né, do mesmo emitido, incorrendo em desperdício energético e liberação desse gás para a atmosfera, que ele é um grande poluidor, né? Um grande gerador de efeito estufa. Ele é mais agressivo na questão de geração do efeito estufa do que o próprio CO2. Né? E a necessidade de ganho de escala. Então, é preciso que o aterro receba muito resíduos para que seja viabilizado economicamente. Né? A gente pode olhar aqui, né? Esse aqui é um outro esquema de energia, de economia circular, onde a gente agrega
a economia circular dos produtos e a gestão circular de resíduos dos mesmos produtos, né? A gente vem aqui, né, a partir da geração, né, desses resíduos. Vamos lá. A gente manufatura, né, a embalagem, né, o produto ele é embalado, né? Aqui a manufatura recebe recursos naturais, matérias-primas e energia, né, de fontes naturais e não renováveis também. O produto é embalado e a distribuição ao consumidor, o consumidor consome essa energia, esse resíduo, esse produto tem uma vida útil, depois acontece o pós-consumo, ele é descartado e é gerado os resíduos. Né? Então, aí acontece a coleta, né, e a logística desses resíduos, que passa por os centros de triagem, né, para que possa ser separado, possa ser devolvido para a indústria, né, para a geração de insumos, né, recursos secundários, né, que eles são reaproveitados. Os rejeitos vão para a recuperação energética e só depois para aterro sanitário. Então, a recuperação energética e o aterro sanitário, eles vão aqui ajudarem, né, para evitar a geração de gás de efeito estufa e vão gerar insumos, né, em formas de materiais e energias de novo para a cadeia, fechando o ciclo da economia circular com a inserção da recuperação energética aqui dos rejeitos, né? Então, a gente precisa repensar em outras rotas para alternativas racionais para a gestão de resíduos sólidos urbanos, né? Que a gente precisa fazer, né? Todo aquele ciclo, né? Com os resíduos gerados diariamente, ele passar pela parte de não geração, reuso, reciclagem, recuperação energética desses resíduos de produção diária e precisamos recuperar os passivos ambientais já existentes, né? Que acontece a mineração dos aterros para a recuperação energética, né? Porque nesse caso a fração orgânica já foi decomposta, transformada em chorume e gás, e a fração não orgânica está depositada no aterro. Então, essa fração não orgânica ela servirá para a recuperação energética dos resíduos também. Né? E quais que são as receitas que colocam o negócio de pé na questão da inserção da recuperação energética de resíduos no ciclo de vida do produto? Né? Fabricação de biocombustíveis, gasolina, combustível de aviação, biodiesel, óleo lubrificante, o CDR, que ele pode voltar para as indústrias, em alto-fornos, fabricação de cimento, fundições, etc. Mercado internacional de carbono, né, que os investidores nesse tipo de tecnologia, eles conseguem financiamentos a taxas mais atrativas no mercado internacional, através do sequestro de carbono. A energia elétrica também, né, é uma receita acessória, fertilizante, além da tarifa de coleta e destinação ambientalmente adequada. Então, nós vemos que esse tipo de negócio, ele tem outras receitas que não seja apenas a tarifa ou taxa de coleta e destinação. Então, ele tem outras alternativas, outros produtos, outras rendas acessórias que viabilizam esse negócio, né? Então, a gente precisa, os profissionais da área precisam fazer um estudo econômico baseado no CAPEX e OPEX desse tipo de operação, né? O que vai ser investido, o que se gasta para operar, né? E o que vai ser, recebido com todos essas receitas acessórias para manter a sustentabilidade do negócio. Né? Então, aqui nós temos os atores, né? Os atores desse sistema, que são
as autoridades, né, governos locais, autoridades de planejamento, autoridades ambientais, autoridades de saúde, autoridades de tráfego, a comunidade, né, que é formada pelas ONGs ambientalistas, ONGs conservacionistas, os grupos comunitários, vizinhos ao empreendimento, catadores de materiais, né, que são diretamente atingidos. O setor de energia, né, que são os produtores, distribuidores, comercializadores de energia e calor, empresas de aquecimento distrital e os consumidores. E o setor de resíduos, que são os geradores, outras plantas de tratamento, operações de aterros sanitários, empresas de reciclagem e empresas de coleta. Né? Então, fica aí essa discussão, a gente precisa abrir as portas para novas rotas, né, que eu penso que sejam viáveis, racionais e sustentáveis para a solução da gestão de resíduos sólidos no Brasil, né, racionais por resolver vários problemas ao mesmo tempo, que é a disposição de resíduos, geração do mesmo, a crise energética, a crise hídrica, deixar de usar muita água, já que a nossa matriz energética é basicamente hidrelétrica, né? E essa crise energética a gente está enfrentando por causa de falta de água, né? Nós estamos passando por um período de seca. Eu vou deixar fixado nos comentários o link de um formulário para vocês preencherem, para vocês receberem o material, né? Dentre eles, essa apresentação, um infográfico que mostra a gestão e gerenciamento de resíduos com a integração do sistema de recuperação energética e das cooperativas e associações de catadores. E também vou deixar também um e-book, né? Um pequeno e-book falando de tudo e algumas outras complementações, algumas planilhas de cálculo para a viabilidade econômica desse tipo de negócio. No mais, eu só tenho a agradecer, né, a audiência de todos, gratidão, namastê, e eu deixo aqui os meus contatos, né, caso alguém queira fazer consulta, né, nas minhas redes sociais, ou fazer perguntas diretamente, pode fazer perguntas pelo chat, que eu irei responder todas, sem exceção, e deixei o site da minha empresa, né, de consultoria de tecnologias de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Até a próxima, né? Espero fazer um outro webinar, mas mais voltado para a parte econômica e viabilidade econômica desse sistema, e aguardo vocês lá.